Começando a live de hoje, então, nós vamos falar das armadilhas que te impedem de emagrecer. Talvez essas armadilhas estejam aí presentes na sua vida e você não dê atenção para elas. Você fica se preocupando só com o que você come e com o que você gasta de energia e não se preocupa com outros fatores. O primeiro fator, que eu até falei para o Cristiano vir comigo para explicar essa parte, porque é muito legal vocês entenderem o porquê. A primeira coisa que eu queria te perguntar, amor, que o primeiro fator é o sono. Quando nós falamos de sono, tem muitas pessoas que pensam que dormem bem, mas não dormem bem. E outras que já sabem que não dormem bem, não tem insônia, e nós vamos ensinar a fazer um ritualzinho bem legal para vocês dormirem bem no final da live. Então, presta atenção nisso. Doutor Cristiano, por que o sono é importante para o emagrecimento? Isso é uma área da medicina que a gente chama de cronobiologia, né? Então, a nossa biologia, ela tem uma organização específica de acordo com o tempo. Então, o nosso corpo ele é integrado, ele não está desconectado da natureza, né? O ser humano evoluiu na Terra obedecendo ao ciclo planetário, ao ciclo do planeta. A rotação de 24 horas, né? E a translação dele em torno do Sol, né? De 365 dias e 6 horas, para ser mais exato, né? E também o ciclo lunar, né? Então, olha que interessante. As nossas células compreendem em que momento do dia nós estamos, elas compreendem até em que momento do tempo geral nós nos situamos, de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol, com a rotação planetária e com o ciclo lunar. Então, essa cronobiologia, crono vem de tempo, né? Ela determina a nossa saúde também. Então, o nosso corpo, ele trabalha de formas diferentes ao longo de determinados períodos do dia. Então, ele tem um funcionamento específico no início da manhã, outro funcionamento no final da manhã e até o início da tarde, outro funcionamento do final da tarde, início da noite, até por volta de 10 horas da noite, e depois outro funcionamento durante o período noturno de escuridão completa, né? Então, espera-se que o corpo execute essas funções nesse momento, mas nós precisamos acompanhar esse ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano. Então, quando a gente fala de sono, nós estamos tratando desse ciclo circadiano por qual a espécie humana foi construída. Né? Então, o ser humano ele foi construído para, literalmente, estar em atividade durante o dia e dormir, ter um sono prolongado durante a noite, né? No período de escuridão. A questão é que hoje em dia nós vivemos uma deturpação da natureza, né? Nós moramos longe de locais naturais, vivemos imersos em luz natural o tempo todo, inclusive no período noturno. Então, isso desorganiza esse ciclo interno, e esse ciclo interno, ele é o mestre, o general, vamos dizer assim, de todos os outros ciclos hormonais, né? Então, quando você não respeita esse ciclo de 24 horas, de ciclo que a gente chama de sono-vigília, isso não é feito de forma correta e cadenciada, os nossos hormônios naturalmente começam a se desorganizar. O corpo começa a não entender bem se é dia, se é noite, se é dia o tempo todo, é 10 horas da noite e você está com uma luz na cara, né? Uma luz no rosto ali com toda a intensidade, né? E aí o corpo não sabe que hormônio que produz, que não produz, enfim. E aí começam a vir os problemas de saúde, e aí aqui especificamente a gente fala do sono, né? Que é uma questão que interfere. Então, gente, para fazer um resumo que o Dr. Cristiano falou, né? Que Falei demais. Não, ficou ótimo. É muito interessante explicar profundamente para que as pessoas entendam. É uma base, que nós né? não estamos falando aqui só superficial, não. Nós estamos falando de alguma coisa que acontece dentro do seu corpo. Essa cronobiologia, ela não é à toa que ela acontece, ela já é do nosso corpo. Então, as nossas células precisam do tempo de descanso para elas se reconfigurarem, para os hormônios funcionar. É como se fosse a gente tivesse lá, por exemplo, sua máquina de lavar roupa, né? Muito simples, uma máquina de lavar roupa. Você compra ela. Se você usa ela 24 horas por dia, usando ela, ela vai durar muito menos do que uma máquina que você usa durante 8 horas. Não é? Não é verdade? Que máquina que vocês usam, que se vocês usam o tempo todo, sem parar? Nenhuma, né? Vai durar muito tempo. Vai fundir rápido. E o corpo humano é a mesma coisa.
se a gente usa o nosso corpo por muitas horas e não dá o tempo para ele ter o repouso, o reparo que ele precisa, ele não vai se reconfigurar para aquele outro dia, para ter energia, para ter disposição. Então, esse período de descanso é tão importante como o alimento que você come, a bebida que você, a água que você toma, o exercício que você faz, se não for mais importante. O descanso é fator primordial para o emagrecimento. E esse descanso, ele não pode ser qualquer hora do dia, ele não pode ser feito de qualquer forma, ele tem uma regra para ser cumprida. E é dessa regra que nós vamos ensinar para vocês de maneira bem clara. Então, o primeiro fator, o sono é chave para o emagrecimento, para a saúde, para a qualidade de vida. É o tempo que o teu corpo precisa para reparar as suas células e reconfigurar os seus hormônios. Combinado. Primeira coisa é isso, né? A primeira afirmação é essa. Primeira afirmação. O sono é a base é uma dos pilares da saúde e, consequentemente, do emagrecimento. Agora, como dormir, né? Como dormir? Eu posso dormir, então, com luz acesa, doutor Cristiano? Vou explicar, vou fazer as perguntas mais comuns que todo mundo vive para ficar fácil para o pessoal entender. Sim. Dormir com luz acesa é a mesma coisa de dormir com luz apagada? O que acontece dentro do meu cérebro quando tem uma luz acesa? É quando você dorme com a luz acesa ou com alguma luz, mesmo que não seja a luz completamente acesa, mas alguma claridade no quarto, né? Seja qualquer claridade, viu, pessoal? O cérebro interpreta que é dia. Aquela luz bloqueia a produção de um hormônio muito conhecido hoje em dia, né, que até pelos leigos, muito conhecido, chamado de melatonina. Uhum. Só que a melatonina, pessoal, vai muito além do que um hormônio de sono, né? A melatonina é um hormônio mestre, regulador de todos os demais hormônios. Olha só. Ela é um antioxidante mais potente que existe no nosso corpo, né? E ela tem a ver com as funções de reparo e restauro do organismo. Então, quando você dorme na luz, ou sob qualquer influência de luz, você vai produzir menos melatonina do que deveria. E isso vai obrigar a tua pineal, né, tua glândula pineal, com a glândulazinha que a gente tem lá no meio do cérebro, a trabalhar dobrado. Por quê? Porque ela produz a melatonina, né? E isso vai exaurir a capacidade dessa pineal com o tempo de produzir melatonina e de organizar as demais glândulas do nosso corpo, de comandar. E aí começam os desajustes hormonais causados pelo sono inadequado, né? E o sono ele tem que obedecer a um horário também. Então, eu falei para vocês o ciclo de 24 horas. Então, não é dormir em qualquer horário, tá? É dormir no horário certo, né? E aí a gente aconselha dormir até, no máximo, 10, 11 horas da noite. Então, quando a gente... Olha que interessante que o doutor Cristiano falou. A melatonina, todo mundo já ouviu falar, né? Isso. Todo mundo, às vezes, fica aí tomando melatonina para dormir, que tá muito errado também. O doutor Cristiano vai falar sobre isso por conta depois. própria. Então, melatonina é um hormônio que não é só o hormônio para induzir o sono. Ele é um hormônio mestre para todos os hormônios funcionarem. Então, tem uma glândula lá que chama pineal, né? Pineal. A pineal, ela é responsável por fazer essa ordem de descanso ou de atividade. Isso. Não é isso? E aí, quando tem alguma luz, mesmo que seja a luzinha do ar-condicionado, a luzinha da televisão, a luzinha do banheiro acesa, ou a luz do celular, essa luz vai interferir com a sua pineal e não vai fazer com que o seu descanso seja completo. Então, você está ali com o olho fechado, tentando dormir, às vezes pensa que está dormindo, mas não está descansando. A sua pineal não está no estado de repouso, ela está no estado de atividade ou está confusa, porque está meio apagado e meio aceso as luzes. Então, a primeira dica que eu quero que vocês anotem para ter um sono de qualidade é dormir no escuro completo. Completo mesmo. Longe de luz solar, luzinha de despertador, luzinha de ar-condicionado, de TV, luz do banheiro acesa, é 100% escuro, tá? Se alguém tem medo de dormir no escuro, porque tem gente que tem, né, amor? Tem. Medo de dormir no escuro, dificuldade, é muito importante, às vezes, a gente fazer uma terapia, buscar um profissional, porque isso não é normal, né? Ter medo de dormir no escuro. Exatamente. Né? Não é normal. O ser humano foi feito para dormir no escuro. Para dormir no escuro. A gente tem que imaginar o seguinte, pessoal, na natureza, qual que é a condição normal, né, na natureza? Quando nós vivemos a maior parte da nossa existência como espécie na natureza. Nós nos civilizamos há relativamente muito pouco tempo, né? Então nós vivíamos aí na natureza, junto com os animais. E a gente tinha luz à noite, né? No máximo uma fogueira, que também durava muito pouco ali,
já ia deitar e dormir. Então a gente vivia sob a única luz da noite que poderia acontecer em determinados períodos era a luz da lua, a luz lunar, e essa luz não interfere. Olha que interessante. A luz da lua não, né? Então tem uma frequência de luz ali específica que não causa problema. Então a gente desaconselha que vocês se exponham muito à luz durante a noite, né? Principalmente antes de dormir. E eu vou perguntar para a Nutri aqui, né? O que você acha, né? Será que tem muita gente que fala comigo assim, né? E deve falar para você também. Eu durmo bem à noite, Mas qual que é a dica que a gente dá para essa pessoa para saber se ela dorme bem ou não? Por exemplo, o que ela sente durante o dia ou não? Como é que você sabe se uma pessoa dorme bem à noite ou não? Quando muitas vezes nem ela mesma percebe isso. A primeira coisa que vocês terem que pensar é se você acorda bem. Se você acorda cansado, se o seu despertador toca e você, ou antes mesmo do despertador, você já deveria se despertar sozinha, né? Sabe aquela pessoa que acorda meio desanimado, que o despertador toca, parece que você sabe que precisa levantar, mas o seu corpo não. O seu corpo está entregue ali na cama, quer dormir mais. Você levanta da cama e parece que não funciona no período da manhã. Aquele período da manhã tudo fica lento, a tua memória não fica legal, tua concentração não fica legal. Tudo que você faz de manhã não funciona. Ou você acorda mesmo cansado, arrastado. Isso é sinônimo que você não dormiu bem. Né? Isso eu acho que é um dos principais sintomas que você não dormiu bem. E assim, outra coisa que na verdade não é outra coisa, é isso que você está falando, só que ao longo do dia é sonolência diurna. Sonolência diurna. Que é a pessoa que sente sono durante o dia, né? Se você sentiu sono muito, é claro, uma sonolênciazinha depois do almoço, ali é normal, né? Mas é passageira. Agora, que é a pessoa que fica sonolenta durante o dia, que não pode encostar num lugar, que não pode sentar no banco que já está dormindo, ela não está dormindo bem. E se você pergunta para essa pessoa muitas vezes, ela fala assim, eu durmo a noite inteira. Só que é um sono de qualidade ruim. Isso. Então ela não vê que, na verdade, ela tem vários despertares, só que são inconscientes. O cérebro não registra. E não registrando, ela não lembra, e não lembrando, ela não sabe. Porque o sono ele tem fases, né? Dia profundo, você pode aprofundar mais no sono, né? E depois melhor. Então, esse tipo de pessoa não tem um sono profundo, né? Então, é muito importante. Agora, quem dorme com luz acesa aí, pessoal, sinto informar. Vamos fazendo devagar. Eu vou falar para vocês a verdade. Vocês estão se matando aos poucos. Tá bom? Porque luz durante o sono é morte lenta. Isso. Nem tão lenta assim, né? Então, não existe essa história de dormir com sono. Se você faz isso, infelizmente, você está se matando. Você está aumentando o seu risco de câncer, está aumentando o seu risco de diabetes, de pressão alta, de doenças neurodegenerativas, como demências, né? Tem muita gente aí com demência, alteração cerebral, porque passou a vida inteira dormindo com luz acesa. Outro fator importante também, que o Dr. Cristiano falou do sono, então vamos falar quais são os fatores mais importantes. É dormir durante a noite. Então, dormir até 10, 11 horas da noite. A quantidade de horas vai depender muito de você e de como você acorda. Não tem uma determinada quantidade de horas fixa, não. Isso. Você tem que sentir o seu sintoma aí. Você sente bem a hora que você acorda? Tem pessoas que são 8 horas, tem pessoas que são 6, tem pessoas que são 9 horas. Mas é importante dormir durante a noite, porque o pico da produção hormonal é por volta ali das 2 e 3 horas da manhã, não é isso, amor? Exatamente. Então, a produção hormonal, a melatonina, né, principalmente, ela é produzida... O pico de melatonina, também do hormônio de crescimento, do GH... E também da testosterona. Olha só, 3 hormônios-chave para a nossa saúde e para o emagrecimento são produzidos durante a noite. Testosterona, melatonina e o GH. Estes hormônios são produzidos entre 2 e 3 horas da manhã, mais ou menos. Então, se você não estiver em sono profundo a esse horário, a sua produção desses hormônios vai estar comprometida. Então é interessante falar isso. E é importante que nesse horário você já esteja dormindo há algumas horas. Algumas horas. Por isso que não... então o pico é 2 horas da manhã, eu vou deitar meia-noite. Não adianta. Já não adianta, porque você já não vai entrar naquela fase no momento certo. Você não vai estar sincronizado, né? Então, para que você tenha esse pico hormonal às 2 horas da manhã, você precisa ter deitado no máximo até as 11 horas da noite. Se a pessoa dorme 5 horas por noite, 6 horas por noite e acorda bem e passa bem, é que para ela é aquela quantidade. Então, não tem uma quantidade de regra. A regra é o horário e dormir durante a noite. Para quem trabalha à noite, infelizmente, é prejudicado com isso. Tanto é que é até um trabalho... Existe até adicional. Né? Noturno, né? Adicional noturno. Por quê? A pessoa tem um prejuízo grande mesmo de trabalhar durante a noite. A saúde dela é comprometida de não dormir durante a noite, dormir de dia. A noite mal dormida, ela não existe compensação.
Então, uma noite que você não dorme, não adianta, então eu vou dormir o dia inteiro, vai compensar? Você pensa que compensou, mas não. O prejuízo que você deu para a tua saúde tá feito. Não produziu aquela quantidade de hormônios e pronto. Claro que uma noite, uma festa, um horário que você for vai atrapalhar a sua vida? Não. É a rotina. O que nós fazemos 90% dos nossos dias é o resultado do que nós somos hoje. Então, exatamente. Não é 100%. Claro que nós não estamos falando de esporádico, nós estamos falando de rotina. Estou falando da maior parte do tempo, do que predomina. Né, do que predomina. Outro fato sobre o sono é a parte de dormir com celular debaixo do travesseiro, celular na cabeceira da cama. Isso nós precisamos falar, porque isso é questão de... Isso tinha que ser falado na televisão, gente. Divulguem isso. Doutor Cristiano, as ondas do celular, o que acontece com a pessoa que dorme com o celular debaixo da cama, debaixo do travesseiro, na cabeceira da cama, celular próximo? O nosso cérebro é um órgão elétrico, né, pessoal? Então, ele funciona como um aparelho elétrico, muito parecido. Então, quando você usa um aparelho que emite radiação eletromagnética, ele interfere no funcionamento cerebral. E como existem glândulas que estão no cérebro, né, que fazem parte do tecido cerebral, como a glândula pineal, a glândula hipófise, essas glândulas recebem a influência desses campos eletromagnéticos, que podem vir de um rádio-relógio, pode vir de um celular, de qualquer aparelho eletrônico que esteja localizado a menos de 2 metros, né, da sua cabeça. Da sua cabeça. É claro que a mais de 2 metros também pode interferir, mas aí já interfere menos, né? Então a gente também tem que ser realista, porque hoje em dia a gente vive imerso na eletrônica, né? Mas a gente não aconselha nenhum aparelho eletrônico, né, próximo da cabeceira da sua cama. Então, se você tem um celular, ótimo, a gente usa celular, é útil, mas mantenham durante o sono a mais de 2 metros da sua cama, de onde está a sua cabeça. Tá? Uma dica perfeita. Porque o campo eletromagnético, ele interfere com essa glândula pineal também, vai interferir com a produção de melatonina e, consequentemente, com a produção de todos os demais hormônios que são regulados por ela, ou seja, todos, né? Praticamente. Outro fato importante, então, já vocês estão anotando, né, gente? Anota aí para vocês não esquecerem. Outro fato importante é o que você faz 2 horas antes de dormir. As suas ações antes de dormir interferem muito no seu sono, na sua qualidade de descanso. Então, primeiramente, a parte de alimentação. A alimentação antes de dormir precisa ser bem pensada. Você tem que consumir alimentos que te dê nutrientes para que você consiga dormir bem. Então, tem aquela história de, eu não vou jantar não porque passo mal, com o estômago muito pesado. Como é que eu penso disso, amor? E que eu oriento meus pacientes. Refeições leves à noite e sempre pelo menos de 1 a 2 horas antes de dormir. O ideal, 2 horas antes de dormir. Mas, se for 1 hora, tudo bem. Mas pelo menos 1 a 2 horas antes de dormir, a última refeição. Quando eu falo de refeição leve, eu não estou falando de uma bolachinha, de um biscoitinho seco, porque esses alimentos não têm nada de leve. Esses alimentos têm alto índice glicêmico, aumenta a minha produção de insulina, são transformados rapidamente em glicose e desconfiguram todo o meu organismo. Por quê? Aí, durante a noite, eu tenho hiper e hipoglicemia. E isso atrapalha o meu sono e eu acordo com fome, eu acordo com ansiedade para comer. Então, como eu acordo e a fome que eu tenho durante o dia tem tudo a ver com o que você comeu no dia anterior. Então, às vezes eu recebo muitas mensagens aqui, amor, de pessoas falando para mim assim, Nutri, mas o que eu como no café da manhã? Depende do que você comeu à noite. Não precisa nem se preocupar com o seu café da manhã. Exatamente. É isso mesmo, vai determinar, né? E alguns hormônios que nós produzimos durante o sono são queimadores de gordura. São verdadeiros incineradores de gordura. Só que se você come uma bolachinha à noite, você induz um pico de insulina que bloqueia a produção de todos esses hormônios queimadores de gordura e, além disso, ainda promove a produção de gordura. Então, é uma verdadeira festa para a obesidade, né? É uma produção de gordura aumentada com bloqueio da produção dos hormônios que queimam gordura. E qual que uma bolachinha à noite. E qual que é o alimento que eu oriento vocês comerem à noite? O ideal, gente, é jantar. Lembra antigamente, os nossos avós, antepassados, todo mundo não tinha o hábito de jantar? E ninguém era tão obeso assim, as pessoas eram muito mais magras e elas jantavam. Mas elas jantavam ali 5, 6 horas da tarde, não é? O jantar era sempre mais cedo.
Então, a refeição, ela não é pesada. Arroz, feijão, uma carne, legumes, verdura, comida de verdade, um prato completo, ele não é pesado. Ele é nutritivo. Ele tem os nutrientes que você precisa. Ele tem vitamina, mineral, carboidrato, proteínas, gorduras. Isso é uma última refeição de qualidade. Ah, Nutri, mas eu não consigo comer um prato de comida. Então, você pode consumir ou um omelete, ou uns ovos cozidos. Ah, não gosto de preparação salgada? Posso consumir, então, uma vitamina com um leite integral, uma fruta. Ou eu posso comer também, antes de dormir, um iogurte com castanhas. Mas não iogurte docinho, não, tá, iogurte pessoal? Natural, iogurte natural sem açúcar, tá? Iogurte natural, com, por exemplo, com morangos e castanhas. Então, são aí 3 opções legais, já 4, né? Ou uma refeição que sobrou do almoço. Você não erra, né? Refeição do teu prato farto. Isso. Ou então um omelete, ou um iogurte com castanhas, ou uma vitamina com frutas, também seria muito legal. Isso 2 horas antes de dormir. Essa última refeição é melhor que sejam alimentos de fácil digestibilidade. Então, a carne vermelha não é tão indicada para a noite. Você pode comer um frango. Não está proibido. Não é proibido. Né? Mas não, vamos dizer que se você comer uma carne branca é melhor, né? Seria melhor. Uma carne branca, os ovos, tá? Proteínas e gorduras são sempre bem-vindas à noite. Desde que seja, assim, mastigação bem feita. Nutri, eu gosto de sopa. Posso tomar sopa? Sopa de legumes com uma carne moída, com um franguinho desfiado. Perfeito, maravilha. É uma ótima refeição para tomar à noite, para consumir à noite. Outra coisa, além do que você come, a hidratação é importante. Eu sempre falo aqui para vocês, se você está chegando agora, às vezes você não sabe, que a hidratação é chave. Sim. É muito importante. Mas deixar para tomar água antes de dormir é um grande erro. Mais uma vez... Conta pro pessoal isso, amor. Mais uma vez, o corpo tem ciclos. Então, a hidratação ela tem que ser a máxima no período da manhã, média no período da tarde e mínima no período da noite, né? Porque tem gente que não bebe nada de água durante o dia, depois chega em casa à noite e se enche de água. E aí vai acordar à noite para ir ao banheiro, né? Claro, né? Porque você está indo na contramão do funcionamento do corpo. E aí, esse sono vai ficar perturbado, né? Pessoas mais idosas, então, principalmente, porque já tem uma tendência natural de ter diurese durante o sono, né? Então, hidratem-se sim, mas respeitem horários para se hidratar. Então, hidratem bastante durante a manhã, durante a tarde, e já a partir de 5, 6 horas da tarde, finalzinho da tarde, vão diminuindo a ingestão de água. Pode beber água à noite, mas aí já em quantidades menores, né? Para que vocês não tenham aí uma produção de urina exagerada, de forma que vocês tenham que acordar para ir ao banheiro para urinar no meio da noite. E lembrando... Ou menos vezes, pelo menos, né? Lembrando, pessoal, que nós ficamos aí 8 horas, pelo menos, dormindo. Então, nós acordamos desidratados. A primeira coisa que você precisa no dia é tomar água. O seu corpo está pedindo. Sabe por que muitas vezes você fica com compulsão querendo comer o dia inteiro? Porque teu corpo está desidratado. Então, se você começar o seu dia com 2 copos de água, você já vai ter uma ação. Eu falo isso todo dia no meu Instagram, né? Então quem me segue já deve estar tomando a água em jejum. Mas a água em jejum é um milagre da manhã. Você precisa de tomar essa água em jejum para que tudo comece a acontecer para você. A gente acorda desidratado. Outra coisa que é fundamental, então, o que você faz antes de dormir interfere no seu sono. Alimentação, hidratação e mais uma coisa, o que você assiste, o que você conversa, o que você faz. Então, é recomendado filme de terror, filme que te deixa muito nervoso, ansioso, como é que é? Não, não é recomendado. Nenhum filme que te agite, nenhuma atividade que te agite muito. Tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu fico vendo muita gente fazendo atividade à noite, né, física. Tem o dia inteiro para fazer atividade, deixa para fazer à noite. Tem academias aí que tem 24 horas, né, em cidades grandes, né? O que eu acho um absurdo, né? Mas, enfim, tem para tudo no mundo, né? Quando você agita ou teu corpo ou tua mente durante a noite, o teu corpo começa a entender que é estado de alerta a partir dali. E vai demorar muito para ele esfriar, vamos dizer assim, esfriar o motor de novo, para você entrar num sono que seja de qualidade. Então, com certeza, se você assiste notícias ruins, né, que infelizmente hoje em dia na televisão estão abundantes, né, ficam assim, não adianta, tem muita gente que fala assim comigo, mas eu quero me informar.
Tá bom, você quer se informar? Tem tanta coisa boa que acontece e ninguém divulga, ninguém põe isso em jornal nenhum. Procure saber, então, em outras fontes, porque não acontece só maldade no mundo, só desgraça, não, né? Muita coisa então, boa também. eu desaconselho ficar assim, assistindo coisas que deixam, assim, mal-estar, energia pesada, né? Um pensamento negativo, só... assistam coisas boas, que relaxem. Se for assistir um filme de comédia, uma comédia romântica, um desenho animado que não seja violento, né? Isso. Coisas que sejam leves, né? Leia um bom livro, tem tanta coisa boa para se fazer. Assista as nossas lives, né? Que a gente procura sempre trazer coisas boas para vocês, né? A gente foca no positivo, a gente não foca no negativo, como a gente vê por aí muito acontecendo, né? Então, eu acho que focar na positividade, na tranquilidade, acalmar a mente, né? Dar relaxamento para o corpo e para a mente no período ali 2 a 3 horas antes de dormir é fundamental para ter um sono de qualidade. Tem muita gente hoje em dia que não está dormindo por isso, que passa no agito até 1 minuto antes de deitar para dormir. A pessoa passa no agito, deita e quer dormir, logo em seguida o corpo não vai entender que é hora de dormir. Não tem jeito. Né? Isso é muito importante que o Dr. Cristiano está falando. E evitar, né, gente, brigas, discussões. Se você não resolveu as questões do seu dia durante o dia, não vai ser 2 horas antes de dormir que você vai resolver. Então pensa assim, nossa, ficou 3 tarefas para resolver. Amanhã eu resolvo, agora eu vou cuidar do meu sono, porque se eu repor as minhas energias, amanhã tudo vai fluir. E nada como um novo dia para resolver as coisas. Então, se aconteceu alguma coisa de ruim no seu dia, você tenta deletar aquilo e foca no positivo. Né? Existem até uns óculos, né, que bloqueiam a luz azul, que o problema principal é a frequência de luz azul, sabe, meu amor? Mas eu nem falo disso tanto para as pessoas, porque eu acho que é muito mais fácil você diminuir a luminosidade do que ficar usando esses óculos. Lógico, né? É muito mais fácil. Mas para quem quiser, na internet tem óculos bloqueadores de luz azul que também ajudam. Vocês podem colocar, são uns óculos meio laranjados, eles são esquisitões, né? Mas o objetivo deles não é a estética. É bloquear a luz azul. Vocês podem colocar esses óculos que eles ajudam ali 2 a 3 horas antes de deitar, o corpo produzir mais melatonina. Mas a melhor forma é diminuir a luminosidade, acalmar a mente, ler um bom livro. Leitura ajuda muito, né? Leitura ajuda demais. Eu, particularmente, quando acontece de eu deitar e não sentir muito sono, é só pegar um livro, ele não dá 15 minutos, 20 minutos, eu já estou pingando de sono. E isso acontece com a maioria das pessoas. Então, a espécie humana foi feita para dormir durante a noite. E, infelizmente, isso não pode ser mudado até o momento, não. O que a gente convida vocês a fazer na aula de hoje? Convida vocês a conversarem com mais e mais pessoas que têm problema com sono, que têm insônia, a fazer essa higiene do sono. A gente chama de higiene do sono esse conjunto de ações que nós falamos para vocês. Primeiro, dormir no horário certo, tirar celular, rádio relógio de perto de vocês, dormir no escuro, alimentar-se com comidas boas 2 horas antes de dormir, a parte da hidratação, a parte da rotina do que você assiste, do que você vê, a parte da meditação e da oração. Então, se você chegou agora, assiste essa live de novo para você, mas eu estou fazendo um resumo. Isso tudo chama-se higiene do sono. Se você fizer hoje, amanhã você já vai dormir bem? Não, você vai ter que ser muito persistente, como tudo na vida, porque o teu corpo está acostumado de outra forma. São muitos dias repetindo bons hábitos para que eles se incorporem na sua vida. Um novo hábito, e para que a tua mente compreenda isso. Persista, né amor? Persista. Eu falo para aquelas pessoas que dormem muito tarde, por exemplo, a pessoa dorme 2 horas da manhã. Não adianta hoje ela chegar e deitar às 10 da noite e querer dormir, né? Porque 10 horas está muito longe das 2, né? Então, o que ela tem que fazer para o corpo acostumar? Ela dorme 2 horas da manhã, então hoje ela vai deitar 1h45. Começa de manhã. 15 minutinhos a menos. 1h45. Ah, não consegui dormir, só dormi às 2. Ok, não tem problema. Amanhã você deita de novo 1h45. A hora que você acostumar a dormir 1h45, tô pegando o sono 1h45, passa menos 15 minutos. Começa a deitar 1h30 da manhã. E vai fazendo isso progressivamente. À medida que o seu corpo for acostumando, você vai reduzindo 15 minutos. De repente, você está deitando e dormindo às 10 horas da noite. Tá? É igual você faz o desmame do açúcar, devagar. Outras coisas que ajudam bastante, que eu queria falar para vocês, são os chás, né? Tomar um chazinho antes de dormir, gente, acalma demais.
O chá que eu amo fazer e que eu indico para vocês é o chá de maracujá com camomila. Esse chá é muito bom. Você vai fazer uma... Capotante. Você vai pegar uma Dá polpa sono. de maracujá e vai ferver a polpa de maracujá com água. Geralmente meia polpa dá uma xícara. E aí você vai colocar um sachêzinho de chá de camomila junto com o chá de maracujá. Então, um chá de camomila com maracujá. Sem adoçar seria o ideal, tá bom? Tomar 30 minutos antes de dormir. Sempre preparações mais quentinhas, mais aconchegantes seriam a melhor opção antes de dormir também. A gente usa também o mulungu, né? O mulungu é uma erva muito boa para dormir. Então, você pode encontrar em loja de produto natural ou manipulado. Outra coisa, pelo amor de Deus, né? Não vai tomar cafeína, chá verde, chimarrão, tudo isso te acelera. O que te acelera, você não faz 2 horas antes de dormir. Bebidas estimulantes, obviamente, né? Vai não é a hora para sono. dormir, pelo menos 3 a 4 horas antes de dormir não devem ser ingeridas, tá? Eu, pessoalmente, tenho um problema com cafeína. Eu adoro tomar café, mas se eu tomar café depois das 6 horas da tarde, Acabou. Um abraço. Né? Então, para aqueles que têm sensibilidade, principalmente, mas para todos, mesmo para quem não tem sensibilidade, não é aconselhável nenhuma bebida, nem alimento estimulante 4 horas antes de dormir. Então, façam a higiene do sono, durmam bem, porque o sono é chave de emagrecimento, chave da saúde.